Mentalidade de um empresário, de um profissional autônomo. Já fui conversar com várias pessoas que, na minha visão, eram empresários, porém, eles se identificavam como um profissional autônomo. E qual que é o problema disso? Não tem problema algum, você pode se identificar com o que você quiser, principalmente hoje em dia, nesse mundo que nós estamos vivendo. Mas a questão é como você se vê determina os seus resultados. Se você se vê como uma pessoa pequena, se você se coloca dentro de uma caixa pequena, dificilmente você vai conseguir um resultado significativo. Então não tem como você se considerar um profissional autônomo, se prender numa caixinha minúscula e querer ter um resultado de um empresário. Isso não vai acontecer, porque o empresário pensa de uma forma, se comporta de uma forma e tem um resultado específico. O profissional autônomo pensa de uma forma, se comporta de uma forma e tem um resultado específico. São coisas totalmente distintas. E hoje eu vou trazer para você a diferença de como um empresário pensa e como um profissional autônomo pensa. Manter um rótulo de profissional autônomo ou entrar num rótulo de empresário. Muito prazer, sou Efraim Faria, fundador da empresa Elite Growth Sales. Nós somos especializados em inteligência comercial. Geramos mais de 40 milhões para os nossos clientes nos últimos 3 anos, implementando inteligência ao longo do processo comercial. Te ajudamos a vender mais por um valor maior de forma previsível, de maneira que você tenha um negócio que cresça constantemente com previsibilidade. E se você ainda não é inscrito no canal, toque aqui abaixo e se inscreva, porque todos os dias estou liberando vídeos que vai te ensinar não só como vender mais, mas como ser um empresário de alto valor e conquistar os resultados financeiros e realizar os teus sonhos através do teu trabalho. E a primeira coisa que eu quero compartilhar contigo da diferença da mentalidade entre o empresário e o profissional autônomo é que o profissional autônomo, ele pensa de forma linear. Um advogado, um médico, um terapeuta pensa de forma linear, ou seja, se hoje eu estou faturando 10 mil por mês, no mês que vem eu quero permanecer em 10 mil ou pegar mais um cliente e ir para 11 mil, ou pegar mais 2 clientes e ir para 12 mil por mês. Então, a forma de pensar é totalmente linear, o crescimento é linear. Se eu tive 20 consultas médicas esse mês, no mês que vem eu quero permanecer às 20 ou ir para 22, 23. Diferente do pensamento de um empresário. Então, você é um médico, mas você é um médico empresário. Você tem uma mentalidade de empresário. Você não pensa no mês que vem sair de 20 consultas e ir para 22, 23. Você pensa como que eu posso, no mês que vem, fazer 50, 60 consultas. E como que dentro dessas consultas eu vou conseguir vender protocolos, procedimentos de um valor mais elevado, de maneira que eu saia de um faturamento de 20, 30 mil por mês e consiga um faturamento de 100, 150, 200 mil por mês. Isso não estou falando daqui 2, 3 anos, mas daqui 1, 2, 3 meses. O empresário, ele pensa dessa forma, ele entende que pode conseguir um crescimento exponencial ao invés de um crescimento linear. E essa mentalidade de um crescimento exponencial te leva a pensar por uma perspectiva específica na qual te permite encontrar caminhos, formas de atingir esse resultado. Você é capaz de conquistar qualquer coisa que você quiser na tua vida. Porém, você só vai realizar um sonho que você é capaz de conceber, capaz de visualizar esse sonho. Se você visualiza um sonho pequeno, tu pode realizar um sonho pequeno. Se você visualiza, se você consegue enxergar algo grande, tu vai conquistar algo grande. Mesmo que tu não conquiste na grandeza na qual você consegue visualizar, imaginar e desejar, você vai conseguir algo próximo. E quando você entende que quem empreende sempre pensa de forma exponencial, como que eu posso no mês que vem aumentar o meu faturamento 5 vezes, 10 vezes? E quem apenas se identifica como um profissional liberal, se prende naquela função na qual estudou para exercer, pensa de forma linear, você pode agora, nesse exato momento, refletir. Ok, o que eu quero para minha vida? Eu quero continuar exercendo só a função na qual eu estudei, formei? Quero permanecer da forma como está e manter um crescimento linear? Tudo bem. Ou, ok, me formei como advogado, me formei como médico, sou um terapeuta, eu quero crescer de forma exponencial. Como eu posso fazer para atingir um resultado exponencial? Aí tu já entra numa mentalidade de quem empreende, de um empresário, de uma empresária. E a tua forma de pensar vai determinar o teu resultado. E tem algo bem interessante nisso, que é o formato do pensamento. Cada pessoa pensa de uma forma específica, vê o mundo de uma forma específica. E a forma como você vê o mundo nada mais é do que a forma como você se vê. A sua identidade, a forma como você se enxerga, determina totalmente
a forma como você vai enxergar o mundo. É natural que você busque construir coisas grandiosas. Então, o formato da tua forma de pensar é totalmente ligado à tua identidade. E o formato do pensamento, a forma de você interpretar uma situação, um contexto e desenhar um objetivo externo está totalmente atrelado a quem você de fato é. Eu lembro de quando eu estava na adolescência, tinha os meus 14, 15 anos, eu sempre brincava com meu avô era bem mais baixinho do que eu, falava assim, vô, sou maior do que o senhor. Aí ele virava para mim e sempre me respondia, maior nada, Efraim, porque o homem se mede daqui para cima. Ou seja, as pessoas se medem daqui para cima pela capacidade de pensar, pela forma de pensar, pela forma de se ver e interpretar o mundo à tua volta. Então você se mede daqui para cima pela tua capacidade de se enxergar, de ver e de lidar com as coisas. E quando você entende que as pessoas que têm um resultado específico, elas pensam de uma forma específica, você começa a buscar entender o que consomem, como se comporta, como elas se vê, onde elas frequentam. Quando você entende que tudo isso molda o teu formato de pensamento, a tua linha de raciocínio, você busca lapidar a tua forma de pensar. E quando você muda a tua forma de pensar, tudo muda à tua volta, porque o mundo nada mais é do que a sua própria projeção. Eu me lembro quando eu era instrutor de yoga, e estudava muito os Vedas, os Vedantas. Um dos pontos assim que me marcou muito foi justamente essa frase. O mundo nada mais é do que a sua própria projeção. Então você projeta o mundo. Então a forma como você se vê, entende, você projeta externamente a tua própria realidade. Então o teu formato do pensamento vai determinar muito a tua forma de entender a situação, o contexto, a vida e tomar decisões em cima disso. E algo interessante que também diferencia um profissional autônomo de um empresário é a forma como ele vê o tempo. Porque um profissional autônomo, ele foca o tempo todo em vender a hora. Entendeu? O tempo. Minha terapia é de 50 minutos. É 1 hora a consulta médica? Não, minha consulta médica é diferente. É 1h30. Eu ganho X reais por hora. Então quer dizer que se eu aumentar o valor da minha consulta, eu vou ganhar Y por hora. Então os profissionais autônomos, eles têm essa forma de pensar, quanto eles ganham por hora. E por essa razão, eles fazem as ofertas pensando em quê? Pensando na hora. Um consultor, por exemplo, ele fala 20 horas do meu trabalho, 20 horas de consultoria por R$8.000. 1 hora de consulta médica por R$700. Um pacote de 4 terapias por mês por R$800. Sai R$200 cada terapia de 1 hora, R$200 a hora que eu ganho, legal. Então essa ideia de vender hora, o tempo e calcular o teu ganho por hora é algo que te prende e te limita muito. Porque como um empresário, uma empresária, a mentalidade de quem empreende enxerga essa situação, enxerga como uma forma de escala, como eu posso escalar o meu tempo, ou seja, como eu posso aumentar o meu resultado financeiro sem que eu tenha que demandar um tempo muito grande, muito maior ou proporcional a esse crescimento financeiro. E por essa razão que quem começa a empreender, independente da área que seja, começa a ofertar mais o resultado e menos a questão do tempo. Por exemplo, atendemos muitas clínicas médicas. Então, uma das primeiras coisas que nós fazemos é ensinar o médico como ele vai ofertar os protocolos, procedimentos de valor agregado de maneira que ele consiga aumentar o ticket médio. Ele para de vender simplesmente uma consulta e começa a vender uma transformação. Ele para de vender um protocolo com injetáveis, onde a pessoa vai ter X aplicações de tantas ml do produto Y e começa a vender a transformação. Quem o paciente vai se tornar, como vai ser a vida do paciente a partir do momento que ele comprar. Porque quem empreende, tem essa mentalidade empreendedora, consegue vender essa transformação de uma forma incrivelmente mais simples e cobrando um valor incrivelmente mais alto. É a mesma coisa que você vende um pacote com 5 encontros de terapia por R$700. Ou você vende um método, um processo onde você, em 5 encontros, vai fazer com que o teu paciente resolva X problema e chegue em tal resultado. O método XPTO. Você vende a transformação, aquilo que a pessoa quer. Você consegue sair dessas 5 sessões por R$800 e consegue vender essas 5 sessões dentro de uma roupagem, de uma proposta diferente, por um valor de R$5.000, R$8.000, R$10.000. Eu sei que é totalmente possível, porque eu tenho vários clientes na área de terapias que fazem isso. E a questão aqui é a venda de resultado e não de tempo, porque quem empreende busca resolver
problemas. O empresário, o empreendedor é um solucionador de problemas constantemente. Então, se você soluciona o problema, você tem um resultado financeiro. Se você vende a solução, você tem dinheiro. E quando você vende a solução, foca na transformação, no resultado, você consegue um resultado financeiro muito maior do que você simplesmente vender a tua hora. E antes que eu traga o último ponto que diferencia um profissional autônomo de um empresário, uma empresária, eu quero que você toque aqui abaixo e se inscreva no canal para que você consiga se desenvolver em vendas. Porque não importa se você é um profissional autônomo, um empresário, independente de quem você seja, você precisa de vender. Porque 100% do seu resultado financeiro vem de vendas. Nada na tua vida acontece até que você gera uma venda, até o momento que você capta um paciente, um cliente. Independente se você vende horas, se você vende resultados, você precisa de vender. E aqui nesse canal eu te ensino como você pode vender mais por um valor maior e com previsibilidade. Então toque aqui abaixo e se inscreva no canal. E bora para o último ponto. O último ponto é o seguinte: quem empreende entende o que é prioridade e prioriza sempre gerar resultados. Ah, Efraim, isso é uma coisa extremamente óbvia. Pode ser óbvia, mas não é óbvia para a maior parte das pessoas. Porque quando você entende que existem atividades na qual vão te potencializar muito mais rápido, você começa a focar nessas atividades. É diferente entre você dedicar o teu tempo, a tua atenção em organizar um processo de entrega e organizar uma estratégia de vendas, de crescimento, de expansão do teu trabalho. Quando você foca em vendas, em processos comerciais, em estruturação de campanhas de marketing para trazer mais demanda, gerar mais clientes, aumentar o faturamento, você permite com que a tua empresa cresça. E você tendo dinheiro, você cresce, você tendo dinheiro, seus problemas começam a reduzir, porque você começa a contratar pessoas até mais inteligentes que você em áreas específicas para poder te ajudar a solucionar os problemas dentro do teu negócio. Agora, quando você foca no lugar errado, foca em apenas atender, foca em lotar a sua agenda o tempo todo, sem estratégia para aumentar o ticket, sem estratégia para exponencializar o teu resultado financeiro, quando tu entra numa linha de priorizar coisas que não são tão necessárias assim, o que acontece é que tu não cresce, fica estagnado. Você precisa entender o que é prioridade, que vai fazer com que você cresça financeiramente, que vai permitir com que você alcance o resultado na qual você tanto deseja. E quem empreende busca o tempo todo as famosas alavancas de crescimento. Quais são as alavancas de crescimento que vão me permitir sair de 10 mil para 50 mil no mês que vem, sair de 50 mil para 300, 400 mil no mês seguinte? Ao invés de pensar num crescimento de passo a passo, pensa logo num resultado extraordinário que é sim capaz de existir se o foco for para o local correto. Porque a única coisa que está te afastando hoje do resultado que você deseja é porque você ainda não sabe o que você precisa saber, você não está fazendo o que você precisa fazer e você não está conectado com as pessoas na qual você precisa estar conectado. Porque se você tem esses 3 pontos muito bem ajustados, é consequência do teu crescimento vir de forma exponencial. Nesse vídeo eu queria compartilhar contigo, talvez um tom melancólico aqui, mas a existência de uma forma de pensar, de uma forma de você se identificar e que isso determina totalmente o teu resultado. Hoje eu atendo muitos médicos, eu atendo muitos terapeutas, porém são pessoas que aprenderam a pensar como empresários, como empresárias, e isso mudou totalmente o resultado. Eram pessoas frustradas, não se sentiam valorizadas, davam o seu melhor e não conseguiam o resultado na qual sempre desejavam. Tinham capacitações, tinham mestrado, doutorado, PhD, mesmo assim não conseguiam ser valorizados pelo próprio trabalho e entenderam que existe uma forma de construir isso, que é empreendendo, que existe uma forma de conseguir isso, que é desenvolvendo habilidades em vendas, em sabendo ofertar, em construindo ofertas na qual foca no resultado e não no tempo. Permite com que você cresça de forma exponencial e não linear, que você não precisa sair de 10 para 11 mil, você pode sair de 10 para 30, 40, 50 mil se você tem as alavancas certas, e é isso que eu te ensino aqui nesse perfil todos os dias. Então toque aqui abaixo, se inscreva no canal, curta esse vídeo, comenta o que você achou desse vídeo aqui e bora pra cima. Eu vou te ensinar a vender mais por um valor maior, com previsibilidade e ter uma mentalidade de crescimento. E te vejo no próximo nível.